Sem dúvidas, uma coisa que mais me perguntam é: Luana, como é que você faz sua sobrancelha? E vem cá que eu vou te ensinar. A base, gente, da nossa Brow Illumination caseira é esse produto aqui, que é o gel cera da Uribel. Sempre que eu tô fazendo live ou que eu faço vídeo, vocês sempre me perguntam qual é o produto que eu uso pra fazer brow. E é eles aqui, viu? Acho que de materiais, o que a gente vai usar? A gente vai usar o gel cera, a gente também vai usar uma espátula e vai usar umas escovinhas dessas que são descartáveis. Se você não tiver essa lâmina, você pode também fazer a parte empurrando aqui com ele. Gente, eu venho com o gel assim, ó, e aplico sentido contrário ao nascimento dos pelos aqui, ó. Aplico uma quantidade generosa de gel, que também não adianta a gente vir com pouco gel, tá, gente? Que senão não vai segurar. Dependendo da quantidade de pelo que você tenha, você pode aplicar menos ou mais produto, tá? Eu tenho até que bastante pelo, então eu aplico assim, ó. Deixo bem melecada mesmo. Eu venho com a mesma escovinha, penteando assim pra cima, ó, gente. Penteando ela pra cima direitinho. Ó, que aí ela já vai pegando o formato que a gente quer. Você pode vir com esse outro lado aqui, ó, da escovinha e pressionar aqui, ó, pra poder deixar ela mais, pra dar uma grudadinha mais na sua pele. Ou no meu caso, eu tenho a espátula, tá? Então, eu vou usar a espátula pra dar uma empurradinha aqui, ó, pra minha pele, só pra aumentar um pouquinho mais a fixação, tá? Então, eu venho aqui, dando uma pressionadazinha desse jeito, ó. Tá vendo? E aí, a gente vem fazendo o formato. Vou usar a mesma escovinha. E venho fazendo o formato que eu quero. Ó. Ó, tá vendo? Fica desse formato aqui. E aí, depois é só a gente esperar secar e preencher ela, tá? A gente vai voltar de novo com a escovinha. E tenta deixar uma sobrancelha perto ou parecida com a outra, tá, gente? Então, venho aqui. Já que a outra é um pouquinho mais fina do que essa, eu faço pra ficar no formatinho e ela ficar menor, um pouquinho mais fina também. E aí, gente, tem que deixar a sobrancelha secar muito bem. Enquanto ela tá secando aqui, ó, eu venho tirando o excesso de produto. Que você precisa tirar o excesso de produto ao redor da sobrancelha, gente. Que depois que esse produto aqui ele seca, ele cria uns grominhos assim, sabe? Quando você vai aplicar a base, vai ficar parecendo que sua pele tá seca, descamando. E não é isso que a gente quer, né, amigas? Então, tem que tirar bastante o excesso. Tô usando cotonete com água, mas pode ser algodão com água, lenço umedecido, o que vocês tiverem aí. Voltei, gente, com o cabelo preso e as sobrancelhas já secas. E aí, agora, gente, a gente vai preencher elas, tá? Tem gente que só gosta de usar assim, tá tudo bem, mas eu vejo muita diferença, principalmente quando eu delimito, gente, que pra mim a cereja do bolo de uma sobrancelha bem feita e bonita é a delimitação. Então, a gente vai começar a preencher. Eu uso o quarteto de sombras da Ruby Rose, que esse daqui, ó, é véio de guerra. Acho que todo mundo do planeta deve conhecer. E uso uma sombra preta, pode ser sombra preta qualquer, tá, gente? Uso sombra preta pra pigmentar um pouco mais, que meu pelo ele já é naturalmente escuro, então só pra dar uma pigmentada a mais, tá? E aí eu misturo o marrom mais escuro com preto e um pouquinho de preto da outra paleta. E aí, gente, eu venho preenchendo as falhinhas. Onde eu ver que há necessidade da gente preencher, eu vou preenchendo. Aí tem gente que também me pergunta: Luana, por que você não faz a sobrancelha depois que você faz a sua pele? Não tem como fazer todo aquele processo, né, gente, de pentear, de tirar o excesso de gel ao redor da sobrancelha com a pele feita. Então, eu sempre gosto, quando eu faço, né, na verdade, esse estilo de sobrancelha, eu sempre faço ela antes do que a pele, tá? Principalmente também porque pode cair sombra preta, ó, tá vendo? Como tá caindo aqui, manchar a pele, gente, porque sombra preta e maquiagem, pronto, é o horror. Aí, ó, eu vou preenchendo direitinho aqui os lugares, ó. Venho com tom de marrom e um tico de preto, só pra gente fazer essa parte aqui, ó, da sobrancelha. Que essa parte aqui não é tão falhada, então eu só realmente venho com um pouquinho de produto. Não tem necessidade de vir com muito. A cereja do bolo chegou, que é a delimitação, tá, gente? Eu uso esse corretivo da Melu. Na verdade, eu uso vários, né? Mas o que eu mais uso e o que eu mais usei, que inclusive tá até no fim, é o Bege 3 da Melu, tá? Mas pode ser... Eu gosto de usar
corretivo próximo ao meu tom de pele. Tem gente que gosta de usar corretivo mais claro pra destacar a sobrancelha, tudo bem. Eu prefiro aplicar um corretivo próximo ao meu tom de pele pra criar uma certa naturalidade, tá? Mas se você quiser aplicar um corretivo mais claro, pode também. Aí, gente, eu venho com o pincel língua de gato e venho dando uma apertadinha nele, assim, ó, pra ele ficar bem retinho. Venho com o corretivo e já venho delimitando a sobrancelha, ó. Então, eu venho aqui delimitando, ó. Aí você vê, se eu quero uma sobrancelha mais fina, mais quadrada. Ó, delimitando ela pra ficar daquele jeito, babadeiro. Hoje, gente, acho que eu vou querer dar uma afinadinha na sobrancelha, mas se você não quiser, não precisa também, tá? A gente pode só preencher. Aí tem horas que eu deixo ela assim do jeito que tá, tem horas que eu dou uma afinada. Hoje eu vou dar uma afinadinha bem simples aqui, ó. Nem respiro direito nessa parte, ó. E você já consegue ver que a sobrancelha tá bem bonita. Contornando. Ó. E aí depois eu esfumo. Aí, gente, tá vendo essa linha que eu coloquei aqui no meio? Vou me basear nela mais ou menos pra deixar a outra sobrancelha semelhante, tá, gente? Então, semelhante no tamanho. Então, tentando me basear por este tamanho. E aí, a gente vai delimitando aqui até a gente ver que tá bom. Aí, gente, quando vocês tiverem uma noção mais ou menos que a sobrancelha está parecida uma com a outra, aí eu venho com o restinho de produto de corretivo que sobrou no pincel e venho dando essa recortada. Aí eu entro também com a delimitação aqui na parte de cima da sobrancelha. Desse jeito, ó. E é isso, gente. Fica assim, ó. Claro que ainda tem que esfumar e fazer toda a pele, mas o resultado final da sobrancelha fica assim. Aí você vai adaptando, né, gente? Se você gosta dela mais fina, mais grossinha, mas a técnica, de um modo geral, não muda. Ela basicamente fica assim. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Um beijo. Tchau!